Dessa vez não vai ser um vídeo tão longo quanto o da semana passada, que foi um vídeo mais longo devido ao assunto ser bem complexo, mas é um vídeo bem importante que eu fiquei refletindo muito nesse assunto, comparando com o assunto da semana passada, das conversas que eu tive com a Gabriela, né? Hoje eu vim aqui para passar para vocês alguns pensamentos e algumas orações que eu tenho feito como mãe, né? Como eu sinto e como eu percebo algumas influências de nós pais na vida das crianças. Mas antes eu queria ler uma parte da Bíblia onde Deus fala das crianças. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18, do 1 ao 4. O que eu sinto quando eu leio essa passagem, que me marca bastante, não é que nenhum adulto vai entrar no reino dos céus, não é que você não tenha oportunidade, mas é que a criança é pura, a criança é simples, a criança é humilde, a criança não tem malícia, não tem maldade, não tem preconceito, não tem nada do que nós adultos temos, a não ser que a gente coloque isso dentro da mente delas. Infelizmente hoje a gente vê muita criança sendo preconceituosa, sendo racista, né? Ofendendo e humilhando outras crianças. E isso é tudo reflexo do que elas veem e aprendem dentro de casa. Muitas vezes a gente acha que, eu vou ensinar o meu filho a fazer isso, isso, isso e aquilo. Só que aí você dá outro exemplo. Você age de outra maneira. Sabe qual é a maneira que ele vai seguir? A de você agir, não a de você falar. Porque a criança, ela usa os pais ou as pessoas que as criam como um espelho. Ela usa você como referência. Os seus gestos refletem nela. Por isso que às vezes a gente vê, nossa, ele é tão parecido com o pai no jeito de ser, ela é tão parecida com a mãe no jeito de ser. E isso é justamente porque eles estão nos espelhando o tempo todo. E o que você tem feito pelo seu filho? O que você tem feito pelo adulto que você está colocando no mundo? Porque quando eles nascem, a gente coloca uma criança no mundo. Mas com a educação que a gente dá para eles, é o adulto que a gente está colocando no mundo, que é nossa responsabilidade. Né? Seria muito fácil se eles já viessem todo programadinho, com a vida toda certinha, tipo uns robozinhos. E às vezes a gente acaba robotizando eles com aquilo que a gente acha que é certo. A gente acha que é certo agir como filho da amiga, agir como priminho, se portar daquela maneira ou daquela outra maneira, e você está criando uma cópia, você não está criando um ser humano único. E Deus fala isso para nós. Ele ama as crianças porque elas são únicas, elas não se comparam, elas não tentam agir igual às outras pessoas, a não ser que elas sejam incentivadas, né? Dificilmente tu vai ver uma criança invejosa, a não ser que você plante a inveja no coração dela. Então, qual criança você está sendo, né? Talvez você venha de um passado onde você foi comparado, onde você foi maltratado, onde você foi abusado, como a Gabi foi. Mas hoje, como adulto, está nas suas mãos se você vai decidir permanecer no que você aprendeu ou se você vai melhorar e tentar fazer dos seus filhos um adulto melhor do que você foi. Eu me cobro muito sobre isso, porque às vezes eu vejo eu tendo atitude com as minhas filhas de comparação que depois eu me arrependo. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, mas naquela situação ela não age assim, o filho da amiga age tão melhor, no meu ponto de vista. Mas se eu fizer ela agir como o filho da amiga, além de eu estar criando uma mágoa de comparação no coração dela, e isso vai afetar a autoestima dela, a autoconfiança, quando ela for uma adulta, que ela precisar tomar uma decisão, ela sempre vai tomar uma decisão baseada na decisão do outro, comparada com a decisão do outro. E esse não é o correto. O correto é nós sermos únicos, é assim que Deus nos criou. Nem as nossas mãos são iguais, nem os nossos dedos são iguais. Por que a gente quer que os nossos filhos sejam tudo uns robozinhos, tudo parecidinho, tudo programadinho, não é mesmo? E infelizmente, se fosse só a questão da autoestima, né, a gente conseguiria contornar. Mas muitas vezes, robotizar o seu filho afeta ele na infância.
querer que ele seja aquela criança que chega e abraça e beija todo mundo, isso não é o correto. Seu filho tem que ser educado, ele tem que cumprimentar as pessoas, ele tem que ser uma pessoa correta. Só que ele não precisa ser um robô. Se ele não se sente confortável em abraçar as outras pessoas, é uma forma de você perceber se é só porque não conhece e é da timidez dele, ou se é uma pessoa que ele tinha contato e agora está se bloqueando, de repente por estar passando por um abuso, por estar passando por algum problema. Às vezes não chegou na etapa do abuso sexual, mas está no abuso emocional ainda, né? Porque como a Gabi falou, começa tudo de levinho, a pessoa muito querida, muito simpática, e quando você vê, já está numa fase bem mais difícil de controlar ou de reverter, porque aquilo que foi magoado e ferido no coração da criança vai levar um processo muito maior para reverter, né? Então, assim, como mãe, o que eu falo? A prevenção é muito melhor do que tentar corrigir depois. Eu tô fazendo esse vídeo, vai ser um vídeo bem rápido, um vídeo de reflexão, um vídeo relacionado ao que eu tenho orado, o que eu tenho pensado e buscado, para você, mãe, pai, você que tem uma criança que você cuida, que você cria, como você está agindo com eles? O que você está exigindo deles? Você está apenas repetindo o que foi te passado quando criança, ou você está tentando melhorar para tornar ele um adulto melhor? Reflita nisso, pense, avalie. Eu fico me autoavaliando sempre em questão às minhas filhas, porque eu já fiz muito de brigar com elas até por causa de uma comparação com outra criança, por uma atitude que ela fez espontânea e que aos olhos dos adultos aquilo é errado. Eu acho que a gente tem que educar os nossos filhos, que eles têm que ser respeitosos. Eu acho que criança tem que ser corrigida, não sou contra corrigir criança, mas assim, toda vez que você for corrigir o seu filho, você tem que corrigir com razão e não com emoção, né? O erro da correção, da palmada, da chinelada, da varada, porque a Bíblia nos orienta em relação à varada, não é você espancar a sua criança, não é você passar o seu momento de raiva para ele. Você tem que corrigir sim, mas com o seu racional, você é adulto, você tem que se controlar e pensar, não, eu preciso corrigir ela nisso que ela está errando para que ela possa melhorar e não erre mais. Mas eu não posso corrigir ela porque o meu pai me corrigia quando era criança por qualquer motivo, porque eu fui uma criança frustrada, hoje me tornei um adulto frustrado e qualquer coisa eu me irrito, me estresso, vou lá e corrijo, né? Então a gente tem que sempre estar tentando controlar as nossas emoções para que isso não aconteça. E é isso, esse vídeo foi muito mais rápido do que o outro, espero que você tenha gostado. Coloca nos teus comentários assuntos para a gente estar gravando vídeo, assuntos para a gente estar discutindo, qual a tua experiência em relação ao seu filho, irmão, nessa questão de educação, nessa questão de comparação, e melhor ainda, me coloca a tua experiência nos comentários com a tua infância, como que foi? Como que você se tornou hoje? Você tem alguma frustração? Você se vê se comparando com outras pessoas? Você se recorda se isso acontecia quando você era pequena? Porque esses assuntos é muito bom, porque assim, como eu falei antes, o canal, o intuito é ajudar as pessoas, única e exclusivamente ajudar as pessoas, trazendo a palavra e o consolo de Deus. E a gente consegue ajudar muito mais com troca de experiências do que eu pegar somente a minha visão. Então é muito importante o seu comentário, é muito importante a sua participação em todos os vídeos. Tá bom? Muito obrigada e não deixe de compartilhar o vídeo.